Amém? Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Nós que estamos aqui presentes e você que de repente chegou, abriu o seu vídeo nesse momento e está nos assistindo. Seja muito bem-vindo, que a palavra do Senhor venha a te animar. E se você não está conosco desde o começo, assistindo a aula maravilhosa que nós acabamos de assistir, fala muito sobre ânimo. Vá lá e assista. Vai ser muito bom. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, que nós estejamos aqui realmente nesse momento com os nossos corações abertos para receber o que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã. Que, aliás, já começou com a nossa escola bíblica maravilhosa, o nosso amado irmão evangelista Reginaldo, nos presenteando, compartilhando conosco toda essa sabedoria que o Senhor tem dado a ele. Glória a Deus pela vida do nosso irmão, né, meu irmão? E é isso aí. Meus irmãos, eu convido os irmãos a orar comigo, porque a batalha é grande. Soberano Deus, amado e querido Pai, aqui estamos, Pai, dando continuidade a este momento de culto ao Senhor. Se saímos das nossas casas, Pai, com esse desejo, é porque o que temos a Te oferecer é racional. Saímos com a certeza de que queremos Te oferecer o melhor. O melhor, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Porque não temos condições de Te retribuir, de Te pagar tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Neste momento, então, Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, que eu seja esvaziado de todo o sentimento humano e que o Teu Espírito Santo venha assumir o controle de tudo o que dos meus lábios saírem. Ó Deus, e que o Teu povo que aqui se encontra presente e aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, dada a tecnologia que hoje nos alcança, que sejam animados, fortalecidos e com isso sejam perseverantes no caminhar, porque há um propósito e um objetivo a ser alcançado, a nossa salvação. Seja conosco, meu Pai, é o que eu Te peço e já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que o apóstolo João, aquele mais novinho, amado do Senhor Jesus, deixou registrado para nós na sua primeira epístola, no capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Capítulo de número 3 da primeira epístola de João. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Assim está escrito: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Amém? Podemos assentar para ouvir o que o Senhor tem. Guardem isso que nós acabamos de ler no seu coração, nós vamos voltar a ele daqui a pouco.
Mas, primeiramente, eu queria compartilhar com os irmãos o que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 25. Um versículo apenas, eu não coloquei, que é somente para eu dar essa entrada, e eu julgo ela muito importante. Diz assim a palavra do Senhor: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, quando li esse versículo, eu fiz duas observações neste único versículo. Ele começa assim: por isso falai a verdade. Mas por isso o quê? E aí eu fui buscar e eu entendi que é o que ele vem falando do versículo 22 ao 24, quando ele diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso é uma batalha. Deixar o velho homem e buscar o revestimento do novo homem em Cristo Jesus. É uma batalha constante, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que a nossa carne, que é isso aqui que a gente vive, peregrina nessa terra, ela está num combate constante com o Espírito. O Espírito justamente buscando que seja evidenciado em nós este novo homem, espelhado no ensinamento de Jesus Cristo. E a carne, tentando a todo instante vencer a batalha para nos manter no mundo em que nós vivemos e que também está escrito, diz que ele jaz no maligno. Portanto, é um mundo que não interessa para nós, que não serve para nós. Se nós somos do Senhor, este mundo não serve para nós. E aí, neste texto, na realidade, a partir do versículo 17, a minha Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel, ela entra com um subtítulo que fala justamente sobre a santidade cristã. E a palavra evidencia que o inimigo, ele é mentiroso desde nascença. Então, para nós realmente buscarmos essa santidade, nós precisamos nos afastar de tudo o que é da carne, de tudo o que é do mundo, de tudo o que nos afasta da presença do Senhor. A segunda observação: por quê? Ele diz tudo isso, por isso nós devemos agir dessa maneira, mas por quê? É bem simples, porque somos membros uns dos outros. E aí a gente volta um pouquinho no versículo 15 deste capítulo 4, está escrito assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não somos qualquer um. Nós somos membros de um corpo cujo cabeça é Jesus Cristo. E nós precisamos estar bem ajustados, porque tendo como a nossa cabeça aquele que realmente é perfeito, não tem como de uma cabeça perfeita funcionar membros de um corpo imperfeito. Precisamos buscar esta comunhão entre nós para que realmente venhamos a glorificar o nosso cabeça, que é Jesus Cristo.
Por que eu fiz essa introdução com os irmãos? Porque eu preciso falar, amados, é que durante quase um mês eu venho num duelo com o Senhor para não estar aqui hoje falando com vocês. Mas como eu não sou Jacó, o que aconteceu? Eu perdi. Por isso que eu estou aqui. O duelo, e essa é a verdade, é que por situações da minha vida particular, eu estava me sentindo vazio e sem condições de estar aqui entregando uma mensagem para vocês. Eu creio no meu coração que todos os que por aqui já passaram, e a nossa congregação, sendo bem pequenininha, né, já deu oportunidade a todos os membros que estão aqui de estarem aqui, nesse lugar. Um lugar de respeito, um lugar de reverência, um lugar de muita responsabilidade. Porque o que nós pronunciamos aqui, ele precisa ser confirmado com a nossa vida. Não dá para a gente chegar aqui diante de olhos que estão, recebendo de nós aquilo que nós estamos falando, e você também que está em casa, que com certeza nesse momento está nos assistindo, e se não nesse momento, o vídeo vai estar à disposição e alguém vai ouvir. A nossa vida precisa confirmar aquilo que nós falamos. E aí eu estava nessa condição, e creio que todos que por aqui já passaram também já se sentiram assim. Quando chega quase a hora, eu não estou em condições, e eu não achei justo para com os meus pastores, em cima da hora, eu ia entregar nas mãos deles e chegar e dizer, olha, não dá, não vou fazer, como quem diz assim, vocês dão um jeito. Não pode ser assim. Um servo do Senhor, ele precisa se esforçar. Capaz, eu creio que nenhum de nós somos. Se não for o Espírito Santo que o Pai enviou para nos alimentar, para nos confortar, para nos consolar, realmente por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer nada disso. Nós não somos capazes de sair da nossa casa, como com certeza muitos hoje não saíram, para estarmos oferecendo ao Senhor um culto racional, através da nossa presença, através do nosso corpo, através daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E aí, meus irmãos, anteontem, eu, com essa dúvida ainda, eu, seguindo o plano de leitura do nosso ministério, e eu aconselho você que está nos ouvindo, se você não tem o hábito, ele ajuda muito, tá? Porque você vai ter a possibilidade de, dentro de um ano, você ler o Novo Testamento 2 vezes e o Antigo Testamento 1 vez. E é muito bom. Eu tenho falhado, tenho que confessar aos irmãos, eu não estou aqui para mentir. Mas eu tenho certeza que todos os que estão aqui, ao longo desses 6 anos que a congregação existe, no mínimo já leram a Bíblia toda pelo menos umas 2 ou 3 vezes, se seguiram esse plano, não é verdade? E após a leitura, que foi essa original, o primeiro texto que nós lemos no dia de antes de ontem, que foi o capítulo de número 3 da primeira carta de João, primeira epístola de João, em pensamento eu coloquei para o Senhor que eu não tinha o que falar hoje. Eu ainda não tinha conseguido formalizar nada, sentir nada em meu coração, muito embora eu já tivesse passado por muitas leituras, por muitas passagens em que na hora vinha assim, sabe, aquele turbilhão de ideias, de coisas a compartilhar com os irmãos e depois sumia tudo. E senti o Espírito me dizer no meu coração, simplesmente repete. 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 Quantas vezes nós já ouvimos falar aqui do amor de Deus? Muitas e muitas vezes. Mas o Senhor falou, repete. Repete.
E foi isso que eu senti no coração, de falar do grande amor de Deus. Nesse texto que o Senhor deu na primeira epístola de João, que foi lido no início para nós. E quando nós falamos assim, lembramos, né? Pensamos no grande amor de Deus, com certeza o nosso pensamento nos leva a um texto, que eu tenho certeza que os irmãos vão concordar comigo. Desse mesmo escritor, João, no seu evangelho, falando de um grande amor, no capítulo 3, versículos do 16 ao 18, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui nesse texto, Jesus já avisava de que morte ele ia morrer. No texto que eu digo, no capítulo 3, desde o início, porque nós sabemos que ele está conversando com alguém quando ele fala aqui. Nicodemos, um mestre da lei, que conhecia a lei, mas não conhecia Jesus face a face, ao vivo, na presença, estando conversando com ele. E Nicodemos, ouvindo falar de Jesus, foi ter com ele, e Jesus começou a conversar com ele. E num dado momento, Jesus fala para ele que, assim como Moisés, aqui está deixa eu achar, me perdoem, no 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus já avisava que ele ia morrer para que nós vivêssemos. Nós quem? Todo aquele que crê. Gesto de grande amor. Grande amor. Concessão, ser chamado filho de Deus. É isso que o texto da primeira epístola de João vem falar para nós. Desse grande amor de Deus, que é algo concedido pelo Pai. É algo que o Senhor nos deu sem nós merecermos. Temos que ter essa consciência. Se julgamos que somos merecedores de alguma coisa da parte de Deus, nós já começamos pelo caminho errado. Não está escrito na Bíblia, mas as pessoas criaram, né, esta verdade. Eu considero como verdade. Que nós, sem Deus, não somos nada. Mas Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Não tem como isso mudar. O que muda é a nossa parte. Nós temos como mudar a nossa parte a partir do momento em que Ele nos permite olhar para Ele, entender o grande amor que Ele tem por nós e receber esse amor, que Ele está concedendo de maneira gratuita, entre aspas. Porque a palavra de Deus é condicional. Toda ela é condicional. Mas fácil de se cumprir. Muito fácil. Dá até vergonha quando a gente lê e entende o que o Senhor está oferecendo, mas mesmo assim, muitos de nós viramos as costas. Viramos as costas porque eu só vou ter isso se eu fizer alguma coisa.
fizer o quê? A palavra diz que ele veio para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque nós temos que entender que essa promessa, isso é uma promessa, e ela veio, na realidade ela não veio direto para nós. Ela tinha uma direção, ela tinha um objetivo, e ela foi diretamente levada ao seu objetivo. Neste mesmo escritor, no seu Evangelho capítulo 1, ele diz que o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí o que acontece, o pai? Bom, se o que eu direcionei está virando as costas, eu vou abrir um leque, eu vou abrir a oportunidade para outras pessoas. E aí ele nos dá, através dessa concessão, um grande poder, para que todo aquele que nele crê receba o poder de ser feito. Nós não fomos feitos à medida que nós realmente entendemos o sacrifício de Jesus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas deu-lhes o poder a todos aqueles que o receberam e creram no Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, a gente volta ao nosso texto. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Lembrando que a primeira epístola de João ela é universal. Portanto, ela é também direcionada a nós. E esta concessão, ela nos faz conhecidos e conhecedores de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes dessa concessão, nós não conhecíamos Jesus. Nós não conhecíamos. Foi através desse gesto expressado, não somente por palavras, mas por uma atitude concreta de oferta para a nossa salvação, que nós recebemos essa oportunidade. E a oportunidade tem estado ao nosso alcance até o dia de hoje. E ainda há de estar durante algum tempo. A gente tem tomado conhecimento que esse tempo está se esgotando. Vai chegar um ponto em que muitos desejarão e já não encontrarão mais essa oportunidade de conhecer aquele que foi entregue para a nossa salvação. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigiando, precisamos entender que o que é da nossa parte, eu estava até comentando com este nosso amado irmão Alexandre logo cedo, que o que é da nossa parte, o Senhor não vai fazer. O que era da parte do Pai, o que era da parte do Filho, o que é da parte do Espírito Santo, eles já estão fazendo. Eles já estão mostrando quão grande é esse amor que vive, que está neste momento nos envolvendo. Mas há a nossa responsabilidade, né, Samuel? A nossa responsabilidade. O Samuel é este jovem que está aqui hoje nos visitando, filho do nosso irmão Alexandre, e ele estava compartilhando comigo das suas ideias, dos seus desejos futuros com relação à sua vida. E eu compartilhava com ele isso, de que a parte do Senhor ele já está fazendo para ele, mas a parte dele, Jesus não ia mais descer do céu para fazer. Quando Jesus voltar, nós sabemos que ele vem para nos buscar, aquele que estiver realmente andando em justiça, em verdade e em obediência à sua palavra. Esse é o nosso papel nesse momento, correspondendo a esse grande amor que o Pai demonstrou por nós, ao enviar o seu Filho para a nossa salvação. A nossa vida aqui,
ela é passageira. Mas não é por isso que nós vamos ficar de braços cruzados, deixando de vivê-la, deixando de aproveitá-la de maneira justa e santa, tendo como referência o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a vida vai ser passageira. Se vai ser passageira, por que eu vou sonhar alguma coisa? Por que eu vou planejar o meu futuro? Não, o Senhor nos permite isso. O Senhor nos permite buscar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas, esses outros nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que nós planejamos para a nossa vida, o Senhor vai nos ajudar a alcançar, se for da vontade dele. Porque o tempo em que o Senhor Jesus está para voltar está tão próximo que a gente não sabe se para mim, se para você, pode ser amanhã. E aí? Vamos interromper o nosso sonho hoje? Não. A gente continua sonhando. Sabe por quê? Porque se o Senhor nos levar amanhã, a nossa realidade vai ser vivida na glória. Porque lá nós não vamos precisar estudar. Isso tudo é expressão do amor que o Senhor concedeu para nós. Porque Ele já tem um lugar preparado. E aí lá nós não vamos ter dores, nós não vamos ter problemas de coração, não vamos precisar entrar numa fila, não vamos precisar nos alimentar de comida desta terra, não vamos, o mais importante, meus irmãos, não vamos ser contaminados pelo pecado, pela tentação do inimigo. Isso é uma das grandes expressões desse grande amor que o Pai tem nos oferecido. É difícil? Não vale a pena? Eu penso que vale. Eu entendo que vale. Tenho as minhas dificuldades? Tenho, como nós, como seres humanos, todos nós temos. A vida nos reserva isso enquanto nós vivemos aqui. Mas, se o nosso pensamento, o nosso coração, estiver entendendo esse grande amor que o Pai dedicou, ofereceu para nós, nós nos esforçamos. Jesus declarou, e o que é preciso para nós é não procurarmos atalho, é não desviarmos do caminho, é não retrocedermos. Então, olha aqui, ou aqui, ou para trás. São 3 que o Senhor orienta que não façamos. Mas o que Ele diz para nós? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse alcançará a realidade desse grande amor que foi oferecido por nós. Aleluia, glória a Deus. E aí, meus irmãos, somos filhos e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Como é? Como é esse Jesus que se ofereceu para morrer no nosso lugar, para carregar nas suas costas os nossos pecados? Ele é santo, Ele é puro, Ele é Deus. Ele, no momento, está lá ao lado do Pai, intercedendo por nós como nosso advogado junto ao Pai. E a palavra do Senhor, Ele mesmo, tá? Se eu não estiver enganado, porque eu não sou assim um exímio conhecedor de toda a palavra, muitas vezes me foge a lembrança, eu acho que foi Ele que disse que nós somos muito mais bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. Muitos viram Ele manifestado em carne aqui na terra e viraram as costas e não acreditaram, mesmo tendo estado ali vendo tudo o que Ele fez, todos os milagres, tudo o que Jesus, quando teve no seu, na sua missão, no seu ministério aqui na terra, tudo o que Ele mostrou, não só em palavras, mas em testemunho, através de curas, através de milagres, através de ressurreição de mortos, até que Ele mesmo ressurgiu e apareceu ressurreto para muita gente. E ainda assim, dessas muitas gentes,
muitos, e eu digo a grande maioria, virou as costas para ele. Então, quando ele fala que nós somos mais bem-aventurados porque nós não ouvimos, mas cremos, ele tem preparado para nós esta bênção. De quando nós irmos ao encontro dele, a palavra diz que nós teremos os nossos corpos transformados e nós seremos semelhantes a ele. Nada mais vai nos atingir, nada mais vai nos contaminar. É a expressão desse grande amor que o Senhor concedeu para nós. Mas, como eu falei, a palavra do Senhor, ela é condicional. E aí, o que o Senhor, através desse amado discípulo dele, apóstolo João, diz aí no versículo 3? E qualquer que nele tem esta esperança, portanto, é preciso a gente manter acesa dentro do nosso coração esse sentimento da esperança de que realmente Jesus se sacrificou por nós e hoje está lá nos aguardando. E em breve, aguardando a ordem do Pai para vir nos buscar. É uma esperança que nós vivemos. E que ela aconteça logo. Porque esse mundo, o inimigo, sabendo que está chegando o dia final dele, ele está jogando todas as fichas. Porque ele sabe que ele já está perdido. Nós é que ainda damos crédito nele em algumas vezes da nossa vida e falhamos. E falhamos feio. Mas aí estamos perdidos pelas nossas falhas. Por quê? Porque nós recebemos um rótulo de que aquele que é cristão não peca. Não é isso que a palavra do Senhor diz, senão esse próprio escritor não diz que se nós pecarmos, ele escreve todas estas coisas, tudo que está escrito, desde Gênesis e Apocalipse, é para quê? Para que a gente não se deixe levar pelo pecado, para que a gente não peque. Mas ele diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu. Ah, vou confiar no meu advogado então e vou, né? Como diz o popular, vou escancarar. Aí é que está o problema. O advogado está lá. Mas se nós não vigiarmos, se ele não perceber em nosso coração um esforço, um desejo de realmente não pecarmos, pode ser que no dia que ele deixar de ser advogado e sentar na cadeira de juiz, ele nos coloque para o lado esquerdo. Aí não tem mais volta. Porque ele não vai voltar a ser advogado. No dia em que ele sentar na cadeira para julgar, daí ele não volta mais. E nem a decisão que foi tomada na nossa vida. Nós seremos semelhantes a ele. É preciso perseverar. É preciso seguir em frente. Não dá para retrocedermos. Ele mesmo disse que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Palavra de Jesus. E a última parte deste versículo que eu estava lendo, concluindo, ele diz que qualquer que nele tem esta esperança, e eu creio que cada um de nós que estamos aqui, você que está nos assistindo pela internet, você alimenta essa esperança, senão você não estava assistindo esse vídeo até o momento. Você já teria desistido, você já teria desligado, mas você alimenta no seu coração a esperança de que um dia você vai ver o Senhor face a face, você vai ser semelhante a Ele. E aí é preciso o quê? Qualquer que alimenta essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purifica-se a si mesmo. Isso nós só conseguimos fazer porque hoje está aqui conosco. Nós não vemos, continuamos não vendo porque é em espírito. Este Espírito Santo, que é o que nos conforta, nos consola nas nossas dificuldades, mas é o que nos dá força para que nós entremos nesse processo de purificação, ou seja, santificando as nossas vidas de acordo com a orientação da palavra, porque está escrito e dela nós não podemos fugir. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se nós alimentamos em nosso coração a esperança de ver o Senhor face a face, de termos os nossos corpos transformados e sermos igual a Ele, precisamos nos esforçar para
purificar a nossa vida, santificar o nosso caminhar, santificar o nosso viver e não ficarmos nos dedicando às coisas desse mundo. Estamos nele, mas não somos dele. E Jesus orou por nós nesse sentido. No Evangelho de João, capítulo de número 17, Jesus orando ao Pai disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. E Jesus disse para o Pai, Pai, eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, mas protege eles. Mas não deixa eles se contaminarem. Ajuda porque eles são fracos e nós somos. Dependemos desse grande amor de Deus para que a gente consiga chegar ao nível do que o Senhor espera de nós para a nossa salvação. Somos nada. Se não estivermos atentos ao que o Senhor tem nos ensinado, tem nos falado, sucumbimos, caímos, pecamos constantemente. E é por conta da presença desse Espírito Santo que quando há uma falha na nossa vida, ele liga um alerta, uma luzinha que nos chama a atenção. O que está acontecendo? Está deixando de perseverar? E aquele que realmente busca estar na presença do Senhor, meu Pai, me perdoa. Não era isso que eu queria, falhei mais uma vez, me perdoa. E volta para o caminho. Todos aqui já viram o filme O Peregrino? Quem não viu, busca lá na internet e veja. Um filme excelente que mostra a trajetória do cristão. E a trajetória desse cristão mostra que em vários momentos das dificuldades da vida dele, ele age como qualquer um de nós, seres humanos que somos. Procura um atalho, entra por um desvio. E o que acontece? Se arrebenta. É isso que acontece com a gente. A gente pensa que está fazendo grande coisa, entra por um atalho. Opa, aqui eu chego mais rápido no reino de Deus. Se quebra. Porque o grande amor que o Senhor declarou e apresentou para nós, ele é claro. E a nossa EBD de hoje deu uma ênfase a isso. Quando o Senhor, através do nosso amado mestre, irmão Reginaldo, falou que no caos, a nossa única confiança está na palavra de Deus. Não podemos confiar em outra coisa, porque as outras coisas vão nos levar à perdição. Este mundo nos oferece alegrias momentâneas, mas que logo depois nos levam a esse caos. Por quê? Porque a gente se sente vazio, a gente se sente perdido. E, infelizmente, muitos, por se encontrarem nessas condições, acabam recorrendo a quê? A coisas que os levam a perdições maiores ainda, como é a questão do vício e de muitas outras coisas, que acabam de vez com o ser humano. E é isso, meus irmãos. Concluindo, o grande amor de Deus, ele nos torna seus filhos, desde que, conhecendo a verdade, sejamos libertos das coisas do mundo. João 17, do 14 ao 17, é a oração que Jesus fez ao Pai, intercedendo por nós. Ele ainda aqui, ele já clamava por nós. João 17, 14 a 17 foi o que eu citei nas minhas palavras, dizendo que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Precisamos seguir em frente, perseverar, caminhar, ler a palavra, porque é a palavra que nos liberta e prepara a nossa vida para uma vida eterna. Eu agradeço de coração ao Pai essa oportunidade, porque Ele sabe que eu não estava em condições. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos, neste restante domingo. E você, que até aqui nos assistiu, persevera. Vale a pena. Deus abençoe.